O dia de finados está chegando e os melhores tipos de arranjos florais e coroas para você homenagear os seus entes queridos é aqui no Atacadão JP. Aqui você encontra arranjos florais por apenas R$ 9,99. Isso mesmo, apenas R$ 9,99. E também temos lindas coroas a partir de R$ 19,99. Essa, por exemplo, é muito mais resistente ao clima e ao vento para que permaneça com cores vivas por muito mais tempo. Então não se esqueça, antes de visitar o túmulo de seus entes queridos, venha no Atacadão JP e confira as promoções de arranjos florais e coroas. Atacadão JP, em 2 endereços, Getúlio Vargas com Souza Lima no centro e Rua Ceará Nova Imperatriz. Atacadão JP, atacado e varejo. Olá, o nosso programa Notícia em Foco começa com mais uma edição, nesse momento sendo transmitido ao vivo pela nossa Web TV. www.webtvimperatriz.com.br, nesse momento sendo exibido pelo Instagram, pelo YouTube e também pelas redes sociais. E claro, nós vamos agora, depois dessa campanha eleitoral que passou, demos um tempo aí e a gente volta agora falando de política, já até porque temos aí um segundo turno a nível nacional e naturalmente todos nós dependemos de política, tudo que faremos e que fazemos é política. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Josué Moura, ele que é jornalista, participou de várias campanhas eleitorais, tem uma vasta experiência e, claro, acompanha a política a nível nacional, estadual, regional e também local. Josué, nesse momento, milhares de pessoas estão assistindo o programa pela nossa TV Web, rede social. E com seu boa noite, boa tarde ou bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Notícia em Foco. E com o seu já bom dia, boa tarde ou boa noite, a gente aproveita e já pede para o senhor fazer uma análise atual da conjuntura política nacional com a provável vitória ou não do candidato presidenciável Bolsonaro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando esse canal, né? Dizer que, para mim, é uma alegria estar aqui com você, parabenizar pela iniciativa de vocês de criarem esse meio de comunicação que cada vez mais se torna visto e de uma importância muito grande para a nossa Imperatriz e região. Dizer o seguinte, que esse momento é um momento muito importante da vida nacional que nós estamos vivendo. As pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Já fazia muito tempo, desde a última eleição Lula e Collor, que nós não tínhamos uma eleição tão acirrada, tão disputada como essa que nós estamos tendo, né? Temos aí, de um lado, a tentativa de reavivamento de um projeto político de esquerda, que é do PT, e temos aí essa novidade, né? Esse avanço do pensamento de direita, que é do Bolsonaro. A população, um pouco cansada com tudo isso, segundo as pesquisas, está tendendo a eleger o capitão Bolsonaro como o presidente da República, apesar que, nos últimos dias, houve uma rápida queda nas pesquisas, devido aí a posicionamentos mais radicais de direita, que, em determinado momento, podem estar influenciando ou não essa queda, essa questão das pesquisas. O quadro é esse que nós estamos tendo, e que, se a eleição fosse hoje, a gente sabe que seria, vamos dizer, a vitória do candidato do PSL. Mas a eleição é só domingo, né? É só domingo, então daqui para lá tem muito chão, tem muita coisa. O programa do candidato do PT melhorou muito, e as acusações que são feitas ao candidato do PSL, ao capitão Bolsonaro, são muitas acusações que não dá nem para responder, que são vídeos mostrando ele falando, são coisas irrefutáveis, né? Como aquela sobre os pobres, né? Que ele acha que pobre só tem um título na mão e tal para votar, e algumas coisas que têm batido, que eu acho que tem melhorado. Já o programa do Bolsonaro surpreende, em determinado momento deixa a gente com a pulga atrás da orelha, assim, por que eles
batem tanto também no PT, já que estão na frente, né? Já que nem mesmo quer participar de um debate, né? Mas eu faço essa análise de maneira fria. Nenhum dos dois projetos me apaixona, nenhum dos dois. Claro que eu vou ter o meu posicionamento eleitoral na urna, mas nenhum dos dois projetos me apaixona. Eu me considero hoje um homem de centro e o meu candidato ficou no meio da estrada. Era de centro também, que era o Geraldo Alckmin. Então, é essa a análise, assim, no geral. Agora, você, aqui nos bastidores, a gente conversando, você me dizia, e se o Bolsonaro ganhar, como é que fica no Maranhão? Nós a gente tendo aí um governador de esquerda que está batendo de frente, inclusive. Inclusive, já dentro da sua resposta, que eu iria fazer essa pergunta, que recentemente, acho que 2 a 3 dias atrás, Bolsonaro, ao lado de Aloysio Mendes, tá? Ele afirmou que sendo eleito, vai varrer o comunismo do Maranhão. Como é que fica essa relação com o Flávio Dino, caso ele seja eleito? Pessoal do Maranhão, Jair Bolsonaro, estou com a Luísa do meu lado aqui. Em nome dele, mandar um grande abraço a todos vocês. E vamos continuar lutando, Luísa, para que, se Deus quiser, em 2022, varrer o comunismo de vez desse estado maravilhoso que é o nosso Maranhão. Olha, é isso que é uma pergunta que fica, né? E aí a gente questiona, Kleber, a cabeça do eleitor, né? Porque o eleitor, no Maranhão, a maioria votou no Bolsonaro, ou não? Não foi isso? Isso. Então, mas a maioria também votou no Flávio Dino. Como é que é a cabeça do eleitor que vota num presidente da República que está disposto a varrer o comunismo do Maranhão? Então, é uma coisa que a gente fica sem entender, a cabeça do eleitor, né? Então, é uma coisa preocupante, assim, do ponto de vista, essas falas mais duras, saber como é que vai ser essa varrição. Se vai ser no voto, se vai ser por um decreto, se vai ser por perseguição, se vai ser trancando as verbas para o Maranhão. Isso a gente fica triste se isso acontecer, porque o povo do Maranhão não tem culpa da existência do Flávio Dino, tampouco tem culpa da existência do Bolsonaro, né? Aliás, essa entrevista aqui, você pode até durante a exibição ir comentando, passando aí a sua pergunta, a sua sugestão, fique à vontade. Aliás, o objetivo dessa entrevista é exatamente fazer uma análise dessa atual conjuntura, sem puxar nem para A e nem para B. Vamos levar essa entrevista até o final de forma bem imparcial, tá? Inclusive, você já concluiu aí o seu raciocínio, só para continuar? Em relação ao governo Flávio Dino, esse é o último mandato dele, né? Pelo menos não consecutivo, né? Que é o segundo mandato que começa, e que a gente sabe que reeleição o cara já vai segurando o freio, já é outra história, né? E precisamos saber se ele tem condições de trabalhar um sucessor. Já se fala em sucessor, já se fala em Everton Rocha, que foi o senador mais votado, né? Bom, mas é toda uma trajetória e vai depender aí, também se sabe, de como vai se comportar esse relacionamento entre ele e o Bolsonaro, caso o Bolsonaro vença as eleições, né? Então, a preocupação que fica para nós maranhenses é essa, é de que a gente tenha um tratamento institucional, que eu acho que o Flávio Dino deveria agora, nesse momento, ficar na dele, não ficar fazendo aquelas observações duras que fez recentemente, às vezes até desrespeitosa e desacatando o candidato adversário. Eu acredito que seria um comportamento mais institucional. Está todo mundo sabendo quem é o candidato dele, que é o Haddad, mas sem ofender, para que depois essas pontes não ficassem queimadas. Daqui, nesse momento, queima-se as pontes, né? Nesse momento. Então, a gente tivesse aí isso. Mas eu espero também que tenha outras lideranças ao lado do Bolsonaro, como a Maura Jorge, que saiu muito bem dessa eleição. Tem o Aloysio Mendes, que é deputado federal, e está muito próximo, né, da bancada, chamada Bancada da Bala, né, que está muito próximo do presidenciável. E agora o senador Roberto Rocha, que também, por uma questão de conveniência de lado, ele não poderia ficar apoiando o candidato do Flávio Dino, declarou apoio ao Bolsonaro e esteve com o Bolsonaro essa semana, levou, inclusive, ao Bolsonaro a proposta dele da criação da zona
de exportação do Maranhão, a chamada ZEMA, que é um projeto grandioso e que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o Bolsonaro se comprometeu com ele de colocar. Mas isso depende muito também do governador. Então, é por isso que a gente torce que haja aí uma pisada no freio, aí, que os ânimos não se arrefeçam tanto nesse momento pré-eleitoral, para que não impeça mais na frente um trabalho constitucional. Josué, nessa análise, não poderia deixar de perguntar essa questão da presença, da participação de fake news. Fake news, a gente observa que os dois, a assessoria dos dois candidatos, estão usando isso muito. Talvez mais Haddad, talvez não, talvez mais Bolsonaro, mas estão usando. Isso tem interferido na decisão do eleitor? Com certeza. E muita gente, eu tenho pessoas muito próximas a mim, que todo dia eu já me tornei chato, né? Ligo, rapaz, não faça isso, pare com isso, eu estou preocupado com você. Cuidado, a Polícia Federal está rastreando quem está republicano, quer dizer, nem o cara criou aquilo, mas ele está repassando. Eu vi, por exemplo, recentemente, uma pessoa minha publicando um sujeito preso, com um camburão aberto aqui, e uma pilha de drogas atrás, e o sujeito vestido numa camisa assim, Lula livre. Aí dizendo, está vendo aí, esses são os eleitores do Haddad, papapá. Então, isso são negócios que como uma montagem, a camisa era uma montagem, a gente sabe. Depois eu vi também um cabo da Polícia Militar aqui, um homem formado, está até estudando direito, colocando na internet que presos recebem uma bolsa, ganham R$1.000 e poucos cada um, enquanto estão presos. Aí eu fiquei sincero, eu fui investigar, era um fake. Na verdade, existe um auxílio, né? Um auxílio para a família do preso. Mas para a família do preso receber isso, o preso que está lá, ele tinha que ter carteira assinada antes de ser preso, tinha que ter ele pagava INSS, tem e ele tem que ter um bom comportamento, tem 1001. Não é um preso comum, não é, como ele colocou lá, um estuprador que estaria recebendo na cadeia. E que isso teria sido o PT que tinha feito. Então, são coisas... Eu vejo também coisas contra o Bolsonaro, que também não se sustentam, né? A gente vai investigar, não é verdadeira, né? Mas isso é muito triste. Tem havido, inclusive, eu espero que após a eleição haja uma pacificação, porque essa eleição tem dividido até as famílias. Até as famílias têm dividido. Né? Eu tenho um grupo de família que nós proibimos falar em política lá, porque ninguém aguenta mais. Pai contra filho, filho contra pai, é uma confusão danada, entendeu? Então, eu acho que é preciso a gente repensar, nós somos brasileiros, nós queremos um Brasil de paz, nós queremos um Brasil que continue um Brasil de todos, um Brasil livre de pensamento e tudo, e nós não queremos as pessoas divididas. Nós vamos pegar direto, sem intervalo comercial, falando ainda sobre essa análise política da conjuntura. A gente já começou lá, presidencial, o governo do Estado, também análise política envolvendo o governo do Estado e o futuro ou próximo presidente da República. A gente vai descer um pouquinho mais. Vamos falar sobre a eleição passada aqui para deputado federal, estadual, governador. Vamos falar do deputado federal. Tivemos aí a perca, mais uma vez, sem representatividade, Imperatriz e a região Tocantina. Não foi Madeira, não foi Davizinho, não foi Hildon Marques. Na sua análise política e também na sua experiência, o que aconteceu? Olha, primeiro um sentimento de renovação muito grande, assim, um sentimento em torno do novo, né? Com essa onda aí que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão querendo coisa nova. Eu vi até muita gente assim, rapaz, já votei tantas vezes no Madeira, no Hildon, dessa vez eu vou votar no Daniel Fim, ou no JP, né? Ou num outro candidato de outro nome. Então, eu via isso. E muita gente dizia dessa forma. Não importava se a pessoa ia ganhar ou não. Não importava se a região ia ficar sem representação ou não, né? E teve esse fator, o fator do novo. O segundo fator foi a diluição de votos entre várias candidaturas, né? O segundo fator. E
O terceiro, vamos dizer assim, muitos candidatos de fora que vieram aqui, cada um pegaram uma muqueca de votos, e com isso a votação do Madeira, do Hildo, do Davizinho, de outros, do Daniel Fim, de outros daqui, ela ficou menor. E, mais uma vez, a gente ficou sem representação local. Mas nós acreditamos que não estamos no mato sem cachorro. Inclusive, já disseram por aí que Imperatriz não está órfã, não está no mato sem cachorro. Há deputados que foram eleitos, outros reeleitos, que disseram que Imperatriz tem deputado, sim. Com certeza, eu vi aí, e nós vamos cobrar, viu? Nós vimos aí o Márcio Gerri na Câmara essa semana, se colocando à disposição de Imperatriz, né? O Kleber Verde, nós temos aí o Hildo Rocha, que embora tendo uma votação pequena aqui, mas sempre teve, quer ampliar essa votação, de forma que nós achamos que, só que tem uma coisa que precisa colocar, esses aí eles vão priorizar primeiro a região deles, a cidade deles, nós vamos ficar em segundo lugar. Então, que isso sirva de reflexão, mais uma vez, para o nosso povo, que ficamos, mais uma vez, sem representação aqui na nossa cidade, na nossa região. Ainda só para concluir o seu raciocínio, agora há pouco o senhor falou no nome do JP, que foi também uma grande liderança, considerada uma grande liderança aqui em Imperatriz e região. Assis Ramos, atual prefeito de Imperatriz, convidou o JP para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico. Na sua opinião, o que Assis Ramos quis com isso, chamando o JP, o homem que teve um número de votos substancial para fazer parte do seu governo? Olha, a engenharia política que o prefeito está acenando fazer, ela é inteligente. Por quê? Porque no grupo dele não tem gente de voto, né? Vamos dizer, que tenha capilaridade eleitoral. O único que teve foi ele. E não foi também toda essa Coca-Cola, né? Venceu a eleição com menos contra a maioria dos votos da cidade, né? Vamos dizer assim. E o prefeito está aí trabalhando essa engenharia, chamar o JP, chamou quem mais? O filho da Fátima Avelino, na infraestrutura. Eudes na Secretaria de Esportes. Eu acho que ele... A esposa dele lá nas sedes do prefeito. Eu acho que ele está tentando fazer uma engenharia política visando já a sua reeleição. Parece até que já vestiu a camisa de candidato. Está na rede social, está no Instagram. De político também, né? De político também. Está no Instagram, está respondendo, está conversando, né? Eu acho que isso é bom, de certa forma, né? Porque sem tesão não há solução. Não é esse o ditado que tem? Sem tesão não há solução. Essa vontade dele, política, isso é muito bom para a Imperatriz. E eu analiso aqui friamente. Não votei, não é do meu lado, assim, não sou do grupo político dele, mas eu acredito que está fazendo uma administração boa para a Imperatriz, com chance de melhorar cada vez mais, né? E eu acho que ele tem todo o direito de se candidatar à reeleição e construir essa possibilidade, porque não é fácil. Vem aí o governo do Estado com seus candidatos, o governo saiu muito forte dessa eleição Imperatriz. Os candidatos do governador também não são de jogar fora. O próprio Marco Aurélio tem uma capilaridade eleitoral invejável, Imperatriz, né? Tem um que não testamos ainda, não sabemos, que é o Cleiton Noleto, mas é um nome também, né? E já se apresenta até o Rio do Amaral, que foi o deputado estadual eleito da nossa cidade, o vereador eleito. Então, é todo um longo caminho a se percorrer. Qualquer conjectura, nesse momento, ela é vaga, porque não se sabe o que vai acontecer, não se sabe aí o que vai ser do Madeira, se ele vai já aventar até a possibilidade do Aloísio, como homem muito próximo a Bolsonaro, ocupar algum cargo e o Madeira assumir, que ele é primeiro suplente. Se isso acontecer, o Madeira entra no jogo também, né? E não se sabe se ainda vai disputar algum cargo. Se depender da família dele, não vai. O que a gente ouve é que o pessoal não querem. Mas quem está na chuva é para se molhar. E quem é rei nunca perde a majestade. Agora, é importante também, Josué, a gente analisar que o prefeito Assis Ramos apoiou Rosiana Sarney. Rosiana perdeu a eleição, Flávio Dino foi reeleito. Como será agora o relacionamento político entre Assis Ramos e o reeleito Flávio Dino?
É uma coisa que a cidade se pergunta, viu? A gente que faz o meio político se pergunta. Eu vi recentemente um jornalista ligado à assessoria de comunicação fazendo uma análise que a eleição passou, que o Assis fez o esforço dele em prol dos candidatos dele, que era Roseano, mas daqui para frente e tal, assim como se estivesse preparando o terreno para que o prefeito Assis se aproxime do governador eleitoralmente, politicamente. Eu faço a minha análise que eu não consigo entender que isso seja possível. Primeiro, o seguinte, o prefeito é candidato à reeleição, não é? O governador tem os seus candidatos, não é? Vai abrir mão dos seus candidatos em prol do Assis? O Assis vai deixar de ser candidato em prol dos candidatos do governador? De um dos do candidato, que a gente não sabe ainda quem é? Então, essas coisas, eu não vejo assim, é um casamento que não tem, vamos dizer assim, um horizonte, né? Um interesse que sabe que o casamento termina sendo um interesse, fora, quando não é nesse caso aí do caso político. Então, eu não vejo como. Né? Outra coisa que as pessoas que justificam que ele tem que se aproximar do governador misturam uma coisa com a outra, mistura a questão institucional com a questão política, de se aproximar, de passar para o lado dele. Eu não vejo essa necessidade. Né? Eu acho que Flávio Dino deve Imperatriz, independente de quem seja o prefeito. O Flávio Dino deve a Imperatriz. A Imperatriz que no passado lhe deu mais de 80%. A Imperatriz que agora também, não me lembro qual foi qual foi a porcentagem, mas que também lhe votou maciçamente, massivamente em sua candidatura. Então, isso não importa, para nós não importa. O Flávio Dino é nosso devedor, é devedor de Imperatriz, independente de quem seja o prefeito. E eu acho que, pensando assim, o Assis não tem que beijar a mão do Flávio Dino. Tem que ter um tratamento institucional, e esse tratamento em nome da cidade, respeitoso, e vamos trabalhar parceria aqui, vamos asfaltar esse bairro aqui junto, vamos fazer essa escola junto. Então, isso aí é normal, é factível, o povo entende. Agora, quando chegar na época da campanha, aí cada um toma seu rumo, porque eu não vejo como, a não ser que um abra mão do seu interesse. Eu não acho isso possível no momento, porque o grupo do governador aqui, composto de pessoas novas, como é o caso aí do Marco Aurélio, do Cleiton Noleto e de outros próceres aí, eles querem varrer de Imperatriz os políticos velhos. Essa que é a vontade deles. Não, mas o Hildo, o Hildo é um aliado que eles querem no lugar dele. O Hildo já foi medido pelo seu tamanho, então eles não querem mais ressuscitar esses aliados antigos. Não, eles querem coisa nova. E o momento é esse, o momento é o novo. Bater de outra forma é bater com a cara na parede. Então, eu não vejo como esses dois se aproximarem politicamente, eleitoralmente. Tá aí, portanto, tá aí, olha só, você observou durante essa entrevista uma análise bem imparcial com quem realmente acompanha e, acima de tudo, entende de política. Josué, a gente agradece aqui a sua participação e a gente deixa também o espaço para o senhor acrescentar algo que eu deixei de perguntar dentro dessa análise atual da política nacional. Só fazendo um adendo aí, uma ressalva no que você colocou, que entende de política. A gente pensa que entende, mas tem gente que acha que a gente não entende, né? Então, eu não quero ser dono da verdade, de forma nenhuma. Essa é uma análise do que eu penso, do que a gente não está nem aqui dizendo que vai acontecer, o que a gente está supondo que possa se suceder na política estadual, na política nacional e na política municipal, né? Nós temos aí todo um longo caminho a percorrer e eu só quero aqui anunciar que, doravante, vou colaborar aqui com a TV Web, né? Vou colaborar com muito prazer e espero estar com vocês sempre para a gente analisar juntos tudo isso.
Aí a gente conversou com o jornalista, analista político Josué Moura, que só para reforçar, hein, vai estar com a gente, na nossa equipe, a partir de agora, fazendo um programa também, um seu quadro, falando de vários assuntos, colocando como um ponto forte a questão do Maranhão do Sul. Esse e outros temas serão debatidos durante toda a programação aqui da sua TV Web. Antes de encerrar, ao lado do nosso analista, a gente queria deixar um recado para você. Domingo, a partir de 8h30 até as 9 horas da noite, nós já teremos, talvez seja isso, né? 9 horas da noite, a gente já tem o nome do novo presidente da República, que irá assumir a partir do dia 1º de janeiro. Agora, é importante ressaltar que a sua família, ela é muito importante, muito mais importante do que quem está disputando um cargo de presidente da República. Por isso a gente chama a atenção. Não é só na família desse senhor aí não, viu, José? Muitas famílias foram divididas exatamente por causa de uma disputa eleitoral. O nosso recado é: não troque a sua família por nada. Família é uma instituição constituída por Deus e nenhum pleito eleitoral pode ter o poder de fazer essa divisão. Com essa informação e esse recado para você, reflita, hein? A gente encerra mais uma edição do nosso Notícia em Foco. O nosso encontro está marcado para amanhã, sempre nesse mesmo horário. Pode ser à noite, manhã, tarde, mas o importante é que você sempre esteja bem informado. A todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O dia de finados está chegando e os melhores tipos de arranjos florais e coroas para você homenagear os seus entes queridos é aqui no Atacadão JP. Aqui você encontra arranjos florais por apenas R$ 9,99. Isso mesmo, apenas R$ 9,99. E também temos lindas coroas a partir de R$ 19,99. Essa, por exemplo, é muito mais resistente ao clima e ao vento para que permaneça com cores vivas por muito mais tempo. Então não se esqueça, antes de visitar o túmulo de seus entes queridos, venha no Atacadão JP e confira as promoções de arranjos florais e coroas. Atacadão JP, em 2 endereços, Getúlio Vargas com Souza Lima no centro e Rua Ceará Nova Imperatriz. Atacadão JP, atacado e varejo.